No meio da dor, está feliz. No meio da aflição, está feliz. Por que está feliz? Você tem motivo de estar feliz? Com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta destruição acontecendo por aí, nós temos motivo de estar feliz, porque nós temos um Deus vivo. E Ele disse: se alegrem quando passares por todo tipo de tribulação. Louvado seja Deus. Então nós temos motivo para isso, pois Ele nos deu motivo. Por que Jesus disse: se alegrem quando passares por todo tipo de tribulação? Porque se nós se entristecer nas tribulações, o que essas tribulações vai trazer para nós? Depressão, medo, desejo de morrer, desejo de sumir, desejo de desaparecer, desejo de fazer alguma coisa. É isso que o medo traz. Por isso que Ele disse: se alegrem quando passares por todo tipo de tribulação. Hoje é culto do quê? Alguém sabe? Amém. Então hoje nós vamos aprender com o nosso amado e querido Espírito Santo de Deus. Hoje é culto de ensino e vamos estar exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos estar aprendendo com o nosso amado Espírito Santo, não é verdade? Pois sabemos que toda honra, toda glória é dada somente para Ele. Aleluia. E nós aprendemos todos os dias, com o nosso Senhor Jesus. Não com o homem, mas com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 1 em diante. Aleluia. Capítulo 7. Verso 1 em diante. Mateus 7, verso 1 em diante. Aleluia. A Bíblia diz assim: aquele que me ama obedecerão a minhas palavras. Como saber distinguir os que amam a Jesus e os que não amam a Jesus? Através da palavra. Ele disse: eu amo, porque eles obedecem a minha palavra. E agora me revelarei a Ele. Então, se você obedece a palavra de Jesus, se você obedece o que a palavra diz, Ele está dizendo para você que vai se revelar a você. Ele diz que a Moisés Ele revelou face a face, mas a nós Ele iria nos revelar através de sonhos, visões, nesse sentido. Mas também Ele pode revelar para nós do jeito que Ele quiser, face a face, através de sonhos, através de visões. E por isso que nós temos que estar na palavra. Não podemos fugir nem para a direita e nem para a esquerda. Simplesmente reto. Ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então a Bíblia diz assim: não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma com que julgares, vocês serão também julgados. A medida com que vocês será usado como medida para vocês, da mesma forma que medir vocês, da mesma forma que vocês medir alguém, vão medir vocês. Se você julgar, a Bíblia está falando que da mesma forma que você julgou, é a mesma forma que você vai ser usado para ser julgado. Essas palavras não são minhas,
mas são inspiradas pelo Espírito de Deus em Jesus. Ele disse: não julgueis, para que você não sejais julgado. Mas nós damos a nossa opinião. Muitas das vezes nós vemos alguém fazendo algo de errado e a gente vai lá, corrige e fala: olha, não é assim, está errado. Isso não é julgamento, isso é correção. Mas tem gente que critica, murmura, julga, condena, sem saber o que aquela pessoa está passando. Muitas das vezes a pessoa está passando por uma vida atribulada, não está tendo força de buscar ao Senhor, e nós estamos julgando, estamos condenando aquela pessoa. Pois a Bíblia fala que a nossa boca foi feita para quê? Abençoar e também para amaldiçoar. Agora, qual dos dois fatores que você vai usar? Para abençoar ou para amaldiçoar? Então nós temos que usar os nossos lábios para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar. E ele continua nos dizendo: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho? Amém? Quando há uma viga no seu próprio olho. O que essas palavras ela quer nos dizer? Jesus, ele se refere a uma viga. O que é uma viga? Uma viga é um pau desse aqui que fica sustentando um telhado enorme. E ele está falando do cisco no olho do irmão. Muitas das vezes o cisco do olho no nosso irmão é mais pequeno. E Jesus está falando que ali está um pedaço de pau enorme dentro do nosso olho. Ele está dizendo: por que repara no cisco, nos problemas, nas dificuldades, nas coisas desta pessoa, e não repara a viga que está no seu? Então o que ele continua nos dizendo? Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu quero dar um exemplo. Muitas pessoas estão por aí orando por doentes, expulsando demônios, fazendo isso, fazendo aquilo, mas de uma forma errada, sem se limpar. A Bíblia nos ensina que nós primeiro, e antes de andar neste caminho genuíno, nós temos que fazer o quê? Se limpar, tirar o cisco do nosso olho. Se eu estiver doente e eu for orar para uma pessoa doente, o que eu vou transmitir para aquela pessoa? Doença. Se eu estiver possuído pelo espírito imundo e eu for impor a mão naquela pessoa, o que eu vou transmitir para aquela pessoa? Espíritos imundos. Mas se eu tiver com o corpo completamente limpo, se eu tiver limpado os meus olhos, e então agora eu consigo ver claramente, agora o Espírito Santo está dentro de mim. Quando eu impor as mãos nessa pessoa, o que vai ser transmitido para essa pessoa? Pureza, o Espírito Santo, cura, libertação. Porque Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em meu nome eu virei e o farei. Então essas palavras são dignas de confiança. Por que nós muitas das vezes repara no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no nosso? Muitas das vezes nós criticamos: você não presta, você não vale nada, mas você não olha para você mesmo. Você não olha para dentro de você mesmo. Aleluias. Aleluias. Vamos então dar um respaldo nessa palavra lá no livro de João, no capítulo 8, no verso 3, onde que ele vai falar também do julgamento.
das pessoas que gostam de julgar e das pessoas que gostam de criticar. Então ele diz assim lá no livro de João, no capítulo 8, no verso 3. Ele diz assim, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejá-la. E você, o que tem a nos dizer? E ele estava escrevendo, e eles estavam usando estas perguntas para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Amém? Então Jesus disse o que para essa mulher? Que foi surpreendida no ato de adultério. Vocês percebem que essas pessoas pegaram esta mulher, o qual ela estava no ato de adultério. Os mestres da lei, eles chegou: Mestre, a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. Mas Jesus foi e falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas a Bíblia fala que do mais velho para o menor foi saindo um por um, porque todos eles tinham pecado, mas havia um ali que não tinha pecado. Era Jesus. Jesus tinha todo o direito de tacar a pedra nela. Era o único que não tinha pecado. E ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ela: Senhor, não tem nenhum. Aleluias. E então ele disse à mulher, Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Vê que Jesus, ele pegou os pecados dela, rasgou e jogou no mar do esquecimento. Nem eu te condeno. Vá, a única coisa que eu quero de você é que você reconheça o seu erro e agora não peques mais. Vá. Não leva uma vida agora de pecado. Não leva uma vida de erros. Eu te perdoei, mas não volte mais para o pecado. A Bíblia nos ensina que quando uma pessoa insiste no pecado, é chamado de iniquidade.
E quando nós insistimos num único erro, este erro é chamado pela Bíblia de iniquidade. E a Bíblia fala que os iníquos não herdaram o reino do céu, porque eles ficavam insistindo no erro. Por isso que nós temos que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não dou conta de parar, mas o Senhor é aquele que pode me tirar desse erro. O Senhor é aquele que pode me tirar desse caminho, porque hoje nós temos o Espírito de Deus. Ele disse que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É verdade. Nós temos saída para tudo, só que nós temos que dar valor em cada saída que Deus tem dado para mim e tem dado para você. Nós temos que aprender a dominar pelo Espírito. A dominar o quê? A não mentir. A dominar o quê? Não adulterar. Adulterar não é só estar traindo a pessoa. Adulterar é o simples fato de passar uma pessoa e você desejar no seu coração. O Senhor disse que você já adulterou no seu coração. Adulterar não é só pegar ali no ato, mas o simples olhar cobicioso é o simples fato para adulterar também. E ele disse: vá e não peques mais. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Jesus. Então, ele continua nos dizendo lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 6: não deem o que é santo aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e estas pessoas, voltando-se contra você, os destruirão. Aleluia! Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Agora, Jesus estava falando de cães mesmo, de cachorros? Agora eu te pergunto, Jesus estava falando de porcos? Agora eu te pergunto, Jesus estava falando de alguma espécie de animal? Ele só usou o nome animal, cão. Ele só usou o nome porco para dar sentido. Ele disse: não dei o que é sagrado aos cães. O que é isso? Quem é cão? Quem é cães? Ele está se referindo a pessoas que têm o raciocínio como um cão, irracional. Pessoas que não sabem controlar o que é santo. Tudo que Deus dá, se você der uma pessoa que é como um cão, ele vai despedaçar, ele vai estraçalhar. Você lutou tanto para conquistar num só segundo. Aquela pessoa que tem o raciocínio como um cão vai pegar aquilo e vai despedaçar. Não dê as suas pérolas aos porcos, porque eles voltando pisarão tudo. Quem são porcos? Pessoas que não está nem aí com o seu sofrimento, que não está nem aí com a sua luta. Quero dar um pequeno exemplo. Muitas das vezes essas pessoas que são como porcos, elas trabalham o mês inteiro e pegam aquele dinheiro e numa fração de segundo ela vai num cabaré e desperdiça aquele dinheiro. Numa fração de segundo ela vai numa coisa inútil e desperdiça o seu dinheiro com porcos. Trabalhou tanto para que esse dinheiro agora, essas pérolas significa dinheiro. Não dê as suas pérolas, o seu sacrifício, a luta, os mergulhos que você deu para tirar essas pérolas do fundo do mar. Você sofreu
para ter elas, mas numa fração de segundo você joga aos fogos, acaba com tudo. É isso que Jesus está falando aqui. E Ele continua nos dizendo: peça e será dado a vocês, busque e vocês encontrarão, bata e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo: peça, e o que? Receberão. Busque, e o que? Encontrarão. Bata, e a porta. Então por que muitas das vezes a pessoa, no lugar de pedir, ela rouba? Porque muitas das vezes, no lugar de buscar, aquela pessoa corta um atalho para ter aquilo rapidamente? Por que em vez dela bater na porta, a pessoa pula o muro? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por falta de desobediência. Porque não querem obedecer a palavra que é santa e eficaz. As pessoas ficam caçando uma forma de conquistar tudo mais fácil. O caminho é reto, mas ela quer caçar um atalho para chegar no ponto específico. Aleluia. Peça. Não é pecado pedir. Se você está sem nada e necessita das coisas, não é pecado pedir. Pecado é roubar. Ele está dizendo: bata, e a porta lhe será o quê? Aberta. Aleluia. Busque e encontrarão. Louvado seja Jesus. Não é difícil de entender, meus queridos e amados irmãos, essas simples palavras. Nós só temos que prestar atenção e entender e compreender o que Jesus quer falar conosco por intermédio da palavra dele. E ele continua nos dizendo: pois todo aquele que pede, recebe. Vê? Pois todo aquele que bate, pois todo aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. Aleluia. Por isso, ao homem do meio de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ele continua dizendo: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas àquele que lhe pedir. Vê? Se você pede a Deus, se você busca através de Deus, é Deus que vai tocar no coração do homem, é Deus que vai tocar no coração da mulher, é Deus que vai tocar para trazer a provisão para você. Agora você desespera. Você quer porque quer, no momento que você quer. E quando você recebe, aquilo não veio por Deus, então não tem sentido, não tem significado. E aquilo que o diabo dá, um dia ele vai vir para poder tomar. Tudo aquilo que o diabo dá, um dia ele vai vir para poder tomar. Lembra o que Jesus disse? O que a palavra do Senhor Jesus disse? Então veio o tentador e transportou o Senhor para um monte muito alto e disse:
ver tudo isso. Se você prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Adore a Deus. As Escrituras Sagradas afirmam: adorarás a Deus, somente a Ele prestarás culto. Então tem muitas pessoas que estão adorando os desígnios de Satanás, adorando os desejos o qual Satanás coloca no coração dessas pessoas, e elas não conseguem ter um controle nem físico, nem mental e nem espiritual. Porque eu quero. Se eu não conseguir, eu vou adoecer, eu vou passar mal. Está errado. Está errado. Nós temos que pedir em Deus e esperar em Deus. Após a palavra ser lançada, a Bíblia diz que ela não vai voltar para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Quando ela é falada com fé, ela não vai voltar para você vazia, mas ela vai atingir o propósito para o qual foi enviada. Amém? Então, o que aprendemos aqui hoje? O que aprendemos aqui hoje? Vamos ver, se é um culto de ensino, se vocês prestam atenção, vocês aprenderam alguma coisa aqui hoje. Vamos lá. Para finalizar, a Bíblia diz: não julgue e não será julgado. Pois da mesma forma que julgares, vocês também serão julgados. A medida com que medirdes será usado como medida para vocês. E o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério? Ele não julgou. Amém. E falou para aquelas pessoas: se eles não tivessem pecado, que eles atirassem a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra. E ele foi e disse para a mulher: se eles não te julgaram, que sou eu? Vai, nos pegue a pé na casa. Amém. É isso aí. Simplesmente isso aí. Vá e não peques mais. Então nós precisamos sair daqui com isso no nosso coração, porque senão nada adiantou essa leitura. As paredes não escutam, mas nós escutamos. E nós temos um propósito aqui na terra: obedecer a palavra. Aleluias. Amém? E então, qual foi a próxima? Não dê aos cães as coisas santas. Não dê as pérolas aos porcos. O que você aprende com esta palavra? Quem são cães? Quem são porcos? O que Jesus se refere quando ele disse: não dê as coisas santas aos cães, não dê as suas pérolas aos porcos? Não. A Bíblia fala as coisas santas. Muitas das vezes, o que nós conquistamos com Jesus, tudo que Jesus nos dá é santo. Quero dar um exemplo. Se Jesus te dá, toca em alguém para te dar algo, essa coisa que vai vir, quando você ora, ela é santificada. E ele está dizendo: não pega essa coisa santa e não dê os cães, as pessoas que não têm sabedoria, as pessoas que vão fazer pouco caso daquilo. Não dê. Ele está dizendo: não dê o que é sagrado aos cães. E ele também diz: nem atire as suas pérolas aos porcos.
Pérola significa o quê? Dinheiro. Nossa. E você vai pegar as suas pérolas, aquilo que você trabalhou tanto, suou tanto, e vai dar aos porcos. Ele chama essas pessoas de porcos, porque eles não vão dar alegria para eles. Olha o que ele diz: não deem as suas pérolas aos porcos. Acaso contrário, olha para você ver, ó, estes a pisarão. Ó. E esses porcos e esses cães, voltando-se contra você, os despedaçará. Como que eles vão despedaçar? Com palavras. Só isso? Não tem mais não? Isso é muito pouco. Então o que ele fez com um pouquinho que você deu? Pisou, lameou. Agora, sem o Espírito Santo, nós entender essas palavras. Por isso que a palavra tem que ser revelada de Deus. E então nós agora, hoje, nós aprendemos a dar valor no que Jesus nos deu. Cada item desse aqui, ó, que está dentro da igreja, é santo. Jesus nos deu. E se eu pegar e der esse lugar para uma pessoa, ele vai fazer o que aqui dentro? Abrir um bar, um boteco. Então eles não vão pisar o que é santo? É isso que a palavra diz. Amém? Louvado seja Jesus. Então agora, para nós finalizar, para não ficar tão extenso, porque aqui nós temos horário de começar, mas nós não temos horário de terminar. E então, para finalizar, a palavra diz assim, ó: peça e será o quê? Dado a vocês. Busque e vocês encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta. Agora eu te pergunto, o que você tem aprendido com isso? Busque e encontrarão. Peça e receberão. Bata e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que busca recebe, pois todo aquele que bate, a porta é aberta. O que nós aprendemos com isso? Buscar em quem? Buscar no nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina a não buscar no homem, porque o homem não é confiável. A medicina não é confiável. Quando os aparelhos ali não dá conta mais, quando a medicina, o remédio, já não faz mais efeito para sarar o vil câncer, o vil tentador, eles mandam aquelas pessoas embora para casa para morrer na casa. Mas quando nós pedimos a Deus com sabedoria, crendo sem duvidar, Ele disse: peça e receberão. E nós aprendemos em bater também nessa porta. Ele disse: eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele está dizendo: bata e receberão. Ele está dizendo que está na porta. E se você abrir essa porta, ele vai entrar e vai ceiar com você e você com ele. Quando Jesus vem para ceiar, isso significa que ele é o seu amigo, o seu conselheiro. Então ele vem para poder te ensinar tudo aquilo que você necessita saber. Por isso que ele disse: aquele que me ama obedecerão às minhas palavras. E eu o amo porque eles obedecem às minhas palavras. Amém? Então, o que aprendemos quando ele disse bata? Bata e a porta será aberta. A porta Busque será atendida. Quando ele disse bata, a
porta é aberta. E quando ele diz que busque e encontrarão, peça e receberão. Aleluia! É isso aí. Peça e receberá. Bata E a porta será aberta. Busque e encontrarão. e encontrará. Amém. É isso aí. Muitos estão, quando ele disse assim, ó, peça, muitos no lugar de pedir foi o quê? Rouba. Quando ele disse busca, as pessoas fazem uma busca errada. E quando ele disse bata, muitos em vez de bater, pulam. Querem cortar atalho para chegar mais rápido. E sendo que o caminho ele é reto, ele não tem curva. Se o caminho não tem curva, ele é reto, então ele chega mais rápido. Amém? Louvado seja Jesus. Quantos aprendeu aqui hoje? Oh, glória. Amém. E vamos continuar aprendendo. Nossa, Vamos continuar o quê? aprendendo. Amém. Louvado seja Jesus. Amém? Vamos levantar, vamos estar orando, vamos estar encerrando este culto de ensino, este culto maravilhoso que o Espírito Santo de Deus tem nos concedido.